Sabe aquele momento em que a briga para de acontecer? Não porque vocês se entenderam, e sim porque agora tanto faz. Você olha para a pessoa do seu lado, não sente mais raiva, não sente vontade de cobrar e não sente nem mais o impulso de ficar explicando o seu lado. Agora existe um silêncio confortável, mas é um conforto bem gelado. Se você parou de lutar, talvez isso não seja sinônimo de paz. Talvez seja um sinal de que o seu sistema emocional fez as malas e está saindo de cena até mesmo antes da relação acabar fisicamente. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece com o seu corpo e com a sua mente quando você se desliga emocionalmente. Oi, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda de volta, ou se você está aqui pela primeira vez, né? Seja muito bem-vinda também. Eu sou a Day Soares, eu sou terapeuta e educadora emocional. Nesse canal a gente fala sobre relacionamento, autoconhecimento, espiritualidade e muito mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. E não se esquece de se inscrever aqui e ativar todas as notificações, tá? Semanalmente tem vídeos novos para você. O desligamento emocional não acontece da noite para o dia. Ele é um mecanismo de defesa. É como se fosse um disjuntor que cai para que não aconteça um curto-circuito interno. Inclusive é o que a gente chama de divórcio invisível. Vocês estão ali morando na mesma casa, dividindo a mesma cama, mas já não existe mais conexão emocional. Por que que a gente chega nesse ponto? E o mais importante, isso tem volta ou o desligamento emocional é algo definitivo? O processo de desligamento emocional normalmente segue três fases. A primeira fase é a exaustão da esperança. Você tentou falar, pediu por mudanças, chorou, mas nada, absolutamente nada mudou. A segunda fase é a economia de energia. É nesse momento em que você percebe e tem plena consciência que cada briga te gera um custo muito alto e não tem retorno nenhum. Então, você para de investir. A terceira fase é a mais temida anestesia. O comportamento do outro que antes te feria profundamente, hoje só é um fato. Ah, ele chegou tarde de novo? Ok. Ah, ele esqueceu um compromisso que era importante? Tudo bem, agora é indiferente. E existe também alguns sinais no seu comportamento que ficam muito mais claros que você está se desligando emocionalmente. O primeiro sinal e mais perceptível é a perda da reatividade. Se existe uma discussão, você só quer que ela acabe ou evita que ela realmente comece. O segundo sinal é a projeção de um futuro solitário. Você planeja viagens, planeja mudança de casa, planeja milhares de coisas. Só que essa pessoa não está mais nessas projeções futuras. E o terceiro sinal é a busca por fontes externas. É muito comum você focar excessivamente no trabalho, na academia, na vida dos filhos, ou procura hobbies novos, coisas diferentes para fazer. Qualquer coisa que ocupe um espaço ou que preencha o buraco que essa relação deixou. E depois que acontecem todas essas mudanças no comportamento, a gente chega em uma fase muito perigosa que eu chamo de falsa paz. Inclusive, é nesse momento em que muitos parceiros começam a achar que a relação melhorou, simplesmente porque as brigas pararam. Mas, gente, eu preciso ser bem sincera, tá? Eu sinto muito. Mas se existe conflito, é porque ainda existe investimento, é porque ainda existe interesse na relação. Se existe briga, é porque a pessoa ainda se importa. Mas quando a pessoa se desliga emocionalmente, ela simplesmente só observa. Ela não tem mais interesse em questionar ou melhorar alguma coisa. O perigo aqui é o luto antecipado. Quando o seu corpo finalmente sair dessa relação, é sinal de que a sua mente saiu há meses. Só que isso costuma ser um choque para quem ficou para trás. Agora a gente chegou na parte mais importante desse vídeo e eu quero muito que você preste atenção em tudo que eu vou dizer, tá? Porque além do que acontece com o casal, existe algo que acontece com você. Quando você se desliga emocionalmente para não sofrer mais, infelizmente você não consegue só se desligar de uma dor específica,
Você desliga também o seu brilho, a sua alegria e a sua capacidade de sentir entusiasmo por outras áreas da sua vida. E infelizmente você entra em um estado de sobrevivência emocional. E a pergunta que fica é: quem é você fora desse modo de defesa? É muito comum que a pessoa se sinta anestesiada na vida como um todo, porque é impossível silenciar o coração para uma pessoa e mantê-lo vibrante, aceso, alegre ou disponível para o resto do mundo. Então é muito importante que você se observe e entenda em qual momento da vida você está. E se você sente que está nessa zona cinzenta, eu quero te propor uma reflexão. Imagina que você acabou de receber uma mensagem e nela está escrito que o seu parceiro ou a sua parceira decidiu ir embora. Qual é o primeiro sentimento que vem no seu peito? Qual é a primeira sensação que você tem? É um desespero profundo? Se for, é sinal de que ainda existe um fio de conexão e essa relação ainda pode ser restaurada, se ambos realmente quiserem. Mas, se for um alívio imediato, daquele de tipo, ufa, finalmente acabou, é um sinal de que o seu corpo está confirmando de que o desligamento emocional de fato foi concluído. E reconhecer isso não significa ser uma pessoa ruim, tá? Significa que você está sendo honesta com você mesma. Nós passamos boa parte da vida tentando consertar o outro, sem perceber que nesse processo a gente acaba nos quebrando. E quando você se desliga emocionalmente, é um sinal de que o seu limite já foi atingido. Se você sente que ainda vale a pena, o esforço agora não é mais para cobrar o outro, e sim para buscar ajuda e entender como você chegou nesse esgotamento. Mas se você sente que o silêncio é algo definitivo, não insista. Encare realmente a verdade, porque reconhecer que acabou é sinal de que você pode recomeçar de novo e insistir nisso só vai te adoecer. Não tenha medo de encarar essa verdade. A vida acontece na conexão e não na anestesia. E é claro que você merece viver uma vida maravilhosa. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido a luz que você precisava hoje. E se fez sentido para você também, compartilha com alguém que parece estar vivendo esse divórcio invisível. E é claro, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.